Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês e os seus respectivos familiares, entes queridos, os seus vizinhos, amigos, enfim. Todos sejam abençoados através de você, em nome do Senhor Jesus. Só que, para que você seja a própria bênção e venha abençoar todos os seus familiares, amigos, vizinhos, etc., você precisa saber que a maldição que quer dizer a possessão do mal, a maldição é isso, a pessoa ser possuída pelo mal. Bênção é a pessoa ser possuída pela bênção. Assim como o espírito da maldição é o espírito do mal que se apossa das pessoas que obedecem o pecado, que obedecem o que é mal, que fazem o que é errado, assim também o Espírito de Deus abençoa aqueles que obedecem a sua palavra. Muito bacana isso, né? E veja só, o mais bacana é que Deus nos dá o poder de obedecer ou desobedecer. O poder de obedecer ou desobedecer está em nossas mãos. Está em suas mãos o poder da bênção ou da maldição. Porque se você usar o seu poder para obedecer ao pecado, você será maldito, você será amaldiçoado. Mas se você usar o poder, a autoridade que você tem para obedecer a palavra de Deus, então você será abençoado, você será bendito, você será a própria bênção. Quer dizer, se por um lado existe a maldição, quer dizer, a possessão do mal, existe a bênção, que é a possessão do bem, que é Deus. É assim que funciona. Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós temos o direito de pensar, nós temos o direito de agir de acordo com as nossas cobiças, desejos pessoais, de acordo com o coração ou a inteligência. Tudo depende de nós. Nós temos o poder, a autoridade para fazer a escolha que nós queremos, a escolha da vida que nós queremos no futuro. O que eu semear hoje, eu vou colher amanhã. Eu tenho esse poder. Eu tenho o poder de escolher semear a boa semente ou semear a má semente. Eu, e somente eu, tenho essa autoridade. Especialmente quando a gente se torna adulta.
quando as pessoas são adultas, elas têm o direito de escolher a bênção ou a maldição. E Deus coloca aí à disposição de todo ser humano, sejam católicos, crentes, evangélicos, budistas, judeus, seja lá ou tenha a religião que tiver, não importa. Você pode ser o que for, você pode ser mocinho ou bandido, você pode ser bom ou mal, você pode ser o que for, não importa. Se você obedecer ao pecado, você vai colher os frutos do pecado, que são as maldições. Você será maldito, amaldiçoado. Se você escolher, optar por obediência à palavra de Deus, ao que é justo, que é verdadeiro, então você vai colher os frutos da justiça, que são as bênçãos. Você será a própria bênção. Então está nas suas mãos a autoridade, o poder de ser abençoado ou amaldiçoado. Só depende de você. Está claro, tranquilo. Você verifica, por exemplo, quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, há 2 montes lá na terra prometida, em Israel, 2 montes que são testemunhas de Deus. Um monte chamado Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção. E o outro monte que fica do lado chama-se Monte Ebal, que é o Monte da Maldição. Eu fui lá e eu vi com os meus próprios olhos, tanto um como o outro. O Monte Ebal, que é o Monte da Maldição, não tinha nada. Um monte completamente zerado, pelado, não tinha nada, não tinha nenhuma plantação, não tinha nada, não tinha vida, não tem vida. O Monte da Bênção, que fica bem do lado, bem do ladinho, que é o Monte Gerizim, é florido, é viçoso, é muito bonito. Ora, Deus falou para o seu povo de Israel: olha, está aí os 2 montes, para vocês verem. Um é o Monte da Bênção, que é o monte da obediência, o monte daqueles que obedecem à minha palavra. E o outro é o Monte da Maldição, daqueles que desobedecem à minha palavra, aqueles que andam no pecado. Então, vocês têm aí os 2 montes, que são minhas testemunhas, de que aquele que semear o que é bom vai colher o que é bom, aquele que semear o que é mal vai colher o que é mal. Você sabe que Deus falou, na lei de Deus está escrito o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Está lá escrito. Você pode ler isso. A alma que pecar, essa morrerá. O apóstolo Paulo também diz lá que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o pecado é a raiz, é a fonte da maldição. Então, todas as pessoas que vivem no pecado são amaldiçoadas. Tenham dinheiro, não tenham dinheiro, tenham sabedoria, não tenham sabedoria, seja político, seja lá o que for, não importa a religião que a pessoa professa. Se ela vive no pecado, se ela está no pecado, então ela está na maldição, ela é amaldiçoada. E aí Deus responde a pergunta das pessoas que dizem assim: como que pode existir Deus e eu ser uma pessoa tão desgraçada, tão amaldiçoada? É amaldiçoada por causa do seu pecado. Então o pecado faz a pessoa ser amaldiçoada. Quem vive no pecado é escravo do pecado, é escrava da maldição. Essa é a realidade. Por outro lado, Jesus diz lá, o apóstolo Paulo diz para a igreja em Galácia, aos Gálatas: Cristo, o Senhor Jesus Cristo, nos resgatou da maldição da lei. Então, a maldição da lei é essa: a alma que pecar, morrerá. Mas Jesus se fez
fez maldição para libertar você, minha amiga e meu amigo que tem sido amaldiçoado. Jesus se fez maldição, ele comprou a sua briga, ele comprou a sua maldição, ele trouxe a sua maldição para ele, para que você fosse livre. Mas isso, essa grande bênção, essa maravilha, só se procede, só acontece na vida daqueles que estão no Senhor Jesus. Não aqueles que professam uma religião, ainda que seja cristã. Não, mas aqueles que vivem a fé na palavra de Deus, que obedecem a palavra de Deus. Aqueles que obedecem a palavra de Deus estão livres da lei da maldição, da lei que leva a pessoa à morte. Mas tem que obedecer a palavra de Deus, tem que ser obediente à palavra de Deus. Portanto, está aí o seu livramento, a porta do seu livramento. Para você deixar de ser uma pessoa amaldiçoada, você tem que deixar de pecar. E uma vez você deixando de pecar, obedecendo a palavra de Deus, então você será a própria bênção. Se você quiser continuar no pecado, então você vai continuar sendo a própria maldição e ninguém vai poder fazer nada para a sua vida. Ninguém pode mudar essa situação. Só o Senhor Jesus pode nos resgatar, pode nos livrar da maldição da lei. Mais ninguém, somente Ele. Então, não tem santo nem santinho, não tem ninguém, não tem religião, não tem caridade, não tem boas obras, não tem a pessoa fazer boas obras para as outras pessoas, nada disso. O que tem é o seguinte: se você obedecer a palavra de Deus, seguir obedecendo a palavra de Deus, então você será a própria bênção. Se você não seguir a palavra de Deus, você seguirá sendo amaldiçoado, como acontece na vida da maioria das pessoas. Essa é a grande verdade. E a bênção, minha amiga, meu amigo, é um direito, é um privilégio dos obedientes. A bênção é um privilégio dos obedientes. Quando a pessoa, você que tem filha, filho, você que tem filhos e vê nos seus filhos rebeldes, malcriados, né? Seus filhos são rebeldes. O que você pretende deixar para os seus filhos rebeldes? Nada. É ou não é? Pelo contrário, muitas vezes a mãe ou o pai fala para o filho, para a filha: olha, você está fazendo isso comigo, você está sendo malcriado comigo, seus filhos vão ser piores para você do que você tem sido para mim. E acontece exatamente isso. De repente você é uma dessas pessoas que tem sofrido porque um dia você fez a sua mãe, o seu pai sofrer. E hoje você está colhendo os frutos dessa maldição. Só que, se você quer cancelar essa maldição, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, siga obedecendo a sua palavra e essa maldição vai sair da sua vida, porque a maldição não vem sem causa, a maldição vem por causa da rebeldia à palavra de Deus. Então, quando a pessoa obedece à palavra de Deus, então é cancelada a sua maldição, porque Jesus tomou a sua maldição para si e levou para a sepultura. Graças a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Pois é, minha amiga, meu amigo, para comprovar o que nós falamos e essa canção, nós vamos ouvir agora o testemunho belíssimo
da Ildinha. A Ildinha é um caso assim muito especial, que vale a pena você aumentar o volume do seu rádio, televisor, para que você não deixe passar nenhuma só das suas palavras, porque ela é a própria testemunha ocular, viva, daquilo que nós falamos. A bênção ou a maldição? Um dia ela escolheu a bênção e ela correu atrás, você vai ver a vida dela. Meu nome é Hilda Almeida, eu sou fisioterapeuta. Antes do meu pai falecer, era uma vida boa, assim, praticamente não faltava nada. Como dizem, eu nasci em berço de ouro e fui criada assim, até os meus 7 anos de idade. Tínhamos tudo, comíamos bem, tínhamos funcionárias que ajudavam a minha mãe, né? Tinha uma funcionária para cuidar somente de mim, que meu pai faleceu, ele teve um problema de hérnia. Naquela época a medicina não era tão avançada quanto hoje. Ele teve esse problema, a hérnia estourou e ele acabou falecendo. Após isso a gente começou a perder as coisas. Começou a diminuir tudo, não tinha mais ninguém para manter a família. E aí foi quando, com 10 anos de idade, eu já comecei a trabalhar de empregada doméstica. Era uma maneira que a gente tinha de poder tirar o sustento, porque a gente perdeu tudo, acabamos perdendo tudo que tinha. Eu vim para São Paulo para tentar uma vida melhor, para ajudar minha mãe e meus irmãos, na verdade, né? Só que aí foi muito ao contrário, porque a vida que eu tinha no interior da Bahia já era ruim e aqui em São Paulo piorou. Eu vim sozinha porque eu tenho uma tia que mora aqui. E eu fui para casa dessa tia minha. Fui morar de favor lá. Chegando lá, eu pedi para ela para eu ficar lá, que eu ia procurar emprego, só que eu não conseguia emprego. Não tinha trabalho. Não andava sozinha, não tinha condições nem de pagar uma condução de ônibus. E essa minha tia, ela é irmã da minha mãe. Só que ela não me ajudou, não consegui o apoio dela. E aí foi quando ela me pediu para minha prima me levar para casa de outra amiga dela, para que eu ficasse lá, né, morasse de favor lá. E eu cheguei ao momento de ter um dia que essa amiga da minha prima, ela falou para mim, eu não posso ficar mais com você aqui dentro de casa. Você não tem como me ajudar. Eu não pago aluguel, mas eu preciso que você me ajude com alguma coisa também. Você come aqui, você toma banho aqui. Então, quando ela me falou isso, teve uns dias que eu falei, eu não vou mais tomar banho, então, né? Então, eu fiquei sem tomar banho também. Alguns meses sem saber o que era um prato de feijão com arroz. Passei fome, assim, um dia de não ter nada para comer. Nada. E eu estava com muita fome. E eu peguei, na casa dessa pessoa que eu estava de favor, 2 blocos de cimentos e peguei algodão que ela tinha em casa e álcool. Acendi um fogo para esquentar um pouco de água com fubá. Chegou um momento que ela falou para mim, hoje você não volta para casa se você não tiver nenhum dinheiro para me dar. A pessoa que eu morava de favor. Eu falei, como? O que eu vou fazer? Então eu não vou voltar para casa, porque eu não tenho nada para levar para ela. Eu cheguei e falei, eu não vou voltar e vou dormir na rua. E fiquei ali próximo do metrô Bresser. Tinha uma roda de pessoas dormindo na rua e estava um frio. Eu me lembro que eu estava com a calça e uma blusa de frio só, mas muito frio. Eu sentei na calçada, coloquei jornal nas minhas pernas e abracei meus braços para poder dormir. Mas com tanta fome, tanto frio, tanta fome, sem tomar banho. E aí eu olhei para as pessoas que dormiam na rua, estavam comendo pão. Eu falei, poxa, eles estão melhor do que eu. Porque eles pelo menos têm um pão para comer e têm coragem de pedir. E eu tô aqui, não tenho nada para comer, tô com fome, com frio e não tenho coragem de pedir. E eles estão com coberta e eu nem coberta tenho. Dentro de mim, eu sabia que existia um Deus. Mas eu não conhecia. Eu não conhecia esse Deus. Eu sabia que Deus existia, mas eu não conhecia.
Eu cheguei ao ponto de chegar de madrugada, quando eu estava na rua, dormir na rua, eu falei, poxa, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Eu não sei o que eu vou fazer hoje. E eu acordei não, né? Já estava acordada, que eu não dormia na rua, a gente fica com medo de alguém tentar fazer alguma coisa contra a gente, né? E eu falei, o que eu vou fazer? Eu levantei da calçada, tirei o jornal com aquela blusa lá e falei assim, eu já andava na rua aqui do Brás, falei, não, eu vou na igreja. Era 5h30 da manhã e fiquei aqui próximo do Brás, esperando a porta abrir. Quando abriu, eu entrei e sentei lá no último banco, só chorava. E à noite assisti uma reunião. Só que quando eu assisti essa reunião, ela estava falando sobre a Fogueira Santa. Ouvi a pregação, aquilo já me acendeu dentro de mim. Uma chama, uma fé, assim, nem parecia que eu tinha dormido na rua. Eu falei, não, vai ter que acontecer alguma coisa. Eu andando na rua, eu ali próximo do Largo da Concórdia, não me esqueço até hoje, eu encontrei um irmão meu, por parte do meu pai. Agora imaginem, uma cidade grande como São Paulo, o Largo da Concórdia, do nada, não tinha telefone, não tinha nada, eu encontrei com meu irmão. E eles já eram mais de idade, era assim por parte do meu pai, e ele falou pra mim, assim, do nada a gente se encontrou, eu tava com o sapato furado, eu estava com a roupa velha no corpo e ainda eu lembro que estava chovendo, meu pé todo molhado, com muito frio. E ele falou, meu Deus, olha a situação que você está parecendo uma mendiga. Não estou discriminando os mendigos, mas assim, ele falou, você está parecendo uma mendiga, só que eu não posso te levar para minha casa. Eu vou te ajudar e assim, o que você quer para você começar alguma coisa? Eu falei, eu não sei, me dá alguma coisa para eu fazer e vender. Aí ele falou assim, eu vou te dar uma barraca de pastel, o que você acha? Do nada, não tem explicação, não sei como explicar porque não tem explicação. Eu falei, tudo bem, pode me dar, eu quero. E eu peguei essa barraca de pastel e vim, e montei ela aqui. Eu não conseguia vender muito porque eu não tinha casa para fabricar os pastéis, fazer e trazer, então era de favor também. E não conseguia vender muito, não tinha um fluxo muito bom. E eu peguei e falei, não, eu vou fazer essa Fogueira Santa. Eu peguei meu envelope. Quando eu peguei meu envelope, eu falei, não sei o que fazer, eu vou vender bastante pastel. Eu peguei e falei, não, mas não é isso que Deus quer. Primeiro eu peguei meu envelope e falei assim, o que Deus quer que eu faça? Eu pensei, falei, eu já sei. Tinha uma mulher já conhecida da minha prima, ela veio até a mim e eu falei para ela, você compra minha barraca de pastel? Ela falou, como? Você está doida? É o que você tem para te ajudar, né? Para você conseguir alguma coisa. Eu falei, mas eu não quero nada financeiro. Eu quero algo maior. Eu vendi, peguei todo o dinheiro e coloquei dentro do meu envelope. Mas não é o dinheiro que Deus quer. Deus quer a nossa vida. Deus quer o nosso tudo. Foi uma atitude de fé que Deus despertou em mim para que através daquela atitude eu colocasse toda a minha vida. Então eu coloquei tudo no altar. Coloquei a minha vida, falei, tá aqui a minha vida, tá aqui o dinheiro que eu vendi a barraca, não quero saber de dinheiro, não quero saber de trabalho. Primeiro eu quero ter um encontro com Deus. Primeiro eu quero saber o que é o Espírito Santo. No momento que eu coloquei tudo no altar, eu subi naquele altar de uma maneira e eu desci de outra. Eu desci daquele altar sem nada, falando, sem nada fisicamente falando, mas com uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Uma paz assim que não tem palavras para falar. Senti ali, não, agora minha vida vai mudar. E eu fui batizada com o Espírito Santo. Não é emoção, é fé. Ali nasceu uma fé dentro de mim, nasceu uma paz, nasceu uma certeza de que, não, agora eu tenho Deus dentro de mim. Agora eu posso conquistar tudo e não vou perder nada, porque tudo que eu conquistar agora vai vir de Deus.
Eu tinha um pai eterno, que era dono do ouro e da prata, que era dono de tudo. Eu reconheci naquele momento que Deus era o meu pai. Eu reconheci naquele momento que a minha vida poderia mudar para glorificar o nome dele. Toda a campanha de Israel, eu estava ali, colocando a minha vida no altar, fazendo o meu sacrifício, não dando o que sobrava, nem colocando metade, mas era tudo, o meu tudo. Depois eu casei, fui estudar, tudo paulatinamente. Nunca pedi nada material. Sempre eu coloco a minha vida no altar, a vida da minha família, a vida do meu marido, do meu filho, eu coloco no altar e coloco o meu sacrifício. Eu não faço pedido mais para Jesus. Ele me dá tudo. Tudo que eu preciso vem nas minhas mãos. Hoje nós temos 2 carros importados. Para quem morava de favor, dormiu na rua, hoje nós temos nosso apartamento próprio, num lugar muito bom, muito bem localizado em São Paulo. Hoje eu sou fisioterapeuta, sou pós-graduada, não trabalho para ninguém, trabalho para mim. Eu costumo falar para as pessoas, não queira a abundância de Deus sem primeiro ter a abundância espiritual. Porque se a gente não tiver o Espírito Santo dentro da gente, de nada vai adiantar. Jesus disse: se alguém tem sede, você que tem tido sede de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, então você é convidado a participar do jejum de Daniel. Pois ele prometeu: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele quer se revelar para você que conhece a história dele, mas ainda não o conheceu pessoalmente. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 25 anos e eu sou gestora financeira de uma empresa. Aos 12 anos, sem influência alguma, eu comecei a beber. E eu cheguei num nível que eu começava a beber e ficava em casa sozinha, trancada, bebendo. Eu não bebia socialmente, eu bebia sozinha. E ninguém sabia, os meus amigos não sabiam, nas festas eu não bebia, mas eu bebia sozinha. Quando eu me sentia muito triste e tentava preencher aquilo, tentava esquecer, na verdade, eu saía para comprar, comprava escondido, ia para o meu quarto e bebia sozinha, para tentar preencher, tentar esquecer toda aquela tristeza. Mas não existia um motivo para eu sentir aquilo. Não existia uma razão para eu tentar esquecer. Por que eu tentava esquecer? Só a tristeza. Eu tinha tudo que eu queria, eu tinha minha família, eu tinha meus amigos, mas isso não era suficiente, aquilo não era suficiente. Então eu bebia. Aí depois, quando eu voltava a mim, eu me sentia enojada, eu me sentia suja, porque é isso que acontece depois que a gente volta em si. E eu tinha um desejo muito grande de morrer, mas eu não tinha coragem de me matar. E chegou um dia que eu falei, minha mãe era da igreja, e eu falei pra ela: mãe, eu vou com você pra igreja. E eu fui. E naquele dia, eu falei pra Deus que eu não queria saber de mais nada, que eu iria entregar minha vida pra Deus. Eu não sabia que existia o Espírito Santo, eu só achava que existia Deus e Jesus. Eu não sabia que existia o Espírito Santo. Participando das reuniões, eu entendi que para preencher o vazio de verdade, eu precisava receber o Espírito Santo. Foi então que veio o propósito do jejum de Daniel, aonde eu entendi que eu precisava agradar a Deus, que eu precisava dar o meu máximo, sacrificar para receber o Espírito Santo. Não era só apenas deixar de assistir TV, deixar as redes sociais, mas era sacrificar, agradar, fazer mais. Então eu fiz um propósito de 100%, que foi aonde eu ia na igreja todos os dias, eu buscava todos os dias, e chegou o dia aonde o pastor chamou quem não tinha o Espírito Santo, e eu fui até a frente do altar. E eu falei para Deus, meu Deus, ou o Senhor me salva agora e me leva, ou o Senhor me dá o teu Espírito, porque não faz sentido eu continuar te servindo, sendo que eu não te conheço. E foi o melhor dia da minha vida. Eu acho que só quem passa por uma tristeza profunda e recebe a alegria da salvação, recebe o Espírito Santo, sabe como é. Que é uma alegria que toma todo o seu corpo, todo o teu ser. E aquela voz suave: eu sou contigo,
Isso é maravilhoso para quem sempre se sentiu sozinha, menosprezada por mim mesmo, pela minha pessoa, e se sentir amada, se sentir forte, se sentir grande, não porque eu era, mas porque eu tinha um Deus grande dentro de mim. Então, foi algo que é um dia que eu nunca mais vou esquecer, foi o melhor dia da minha vida. Primeira coisa é a alegria, né? A alegria da salvação, a alegria de ter Deus dentro da gente. É muito gratificante, é muito forte. Todo o meu interior mudou, a forma que eu pensava, a forma de olhar as pessoas, a forma de enxergar a vida mudou. O meu desejo a partir daquele momento foi de ganhar almas, de salvar, de evangelizar, de cuidar das pessoas. Receber o Espírito Santo me fez a pessoa mais rica do mundo, a mulher mais realizada do mundo. Porque não tem bem material que possa comprar, que eu possa dar, entregar para receber o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa realizada no meu casamento, eu tenho meu filho, eu faço faculdade, eu tenho um trabalho estável, mas isso não é o que me faz feliz. O que me faz feliz é o Espírito Santo. Além de ser a minha base, né? Ele é o meu bem mais precioso, ele é meu amigo, com quem eu posso contar todos os dias da minha vida, a qualquer hora, a qualquer segundo. E é ele que me dá sabedoria para conduzir o meu casamento, para ensinar o meu filho, para estar na faculdade e não fazer o que é errado, desagradar a Deus. Pelo contrário, é o Espírito Santo que me dirige, é ele que me ajuda. O jejum de Daniel, a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo nele, eu faço o jejum porque é como se fosse o combustível, né, da minha fé. É onde eu me renovo, me fortaleço e é onde eu sacrifico 100% para ser renovada, para continuar na fé, onde eu agrado a Deus. Eu recomendo fazer, principalmente você que quer o Espírito Santo. É a melhor oportunidade, é uma oportunidade única. Meu nome é Débora, tenho 55 anos, sou empresária e arquiteta. Nasci num lar evangélico, uma família extremamente estruturada, nunca tivemos problemas financeiros, nunca passei fome. Conheci um rapaz, nós começamos a conversar e, enfim, começamos a namorar. Em 11 meses nós já estávamos nos casando. Então as coisas começaram a desandar, porque ninguém casa para apanhar. E eu engravidei alguns meses depois que nós nos casamos, então eu apanhei grávida. E eu tinha uma senhora que trabalhava em casa, já trabalhava conosco há muito tempo, e ela cuidava de mim, né? Minha mãe também cuidava, mas essa senhora, ela é de origem afro, então ela frequentava cartomantes, terreiro, para fazer um trabalho aqui, outro ali. E um dia ela falou para mim: Débora, você vai morrer, então eu acho que é melhor eu levar você para uma benzedeira. E aí eu fui até a benzedeira. E a benzedeira, a primeira coisa que ela disse é que eu tinha que desenvolver, eu tinha uma mediunidade muito forte e eu precisava desenvolver, mas para isso eu precisava fazer um trabalho. Então ela me pediu algumas coisas pessoais minhas, foi um anel de ouro branco e uma corrente e uma peça de roupa íntima que ela pediu. Eu comecei a trabalhar com a cigana e em casa as coisas a gente já não conseguia mais conversar. E nesse momento eu comecei a desenvolver o alcoolismo. Eu tomava ainda os medicamentos para depressão e eu misturava com a bebida e a reação era terrível. E os meus filhos viam. Essa senhora viu que as coisas estavam piorando e falou: acho que você precisa de alguma coisa mais forte. E foi onde ela me levou para a Umbanda. E da Umbanda eu fui para o Candomblé. Eu enveredei no alcoolismo. Aí, como eu percebi as coisas que estavam acontecendo, né? Porque a promessa que você tem no terreiro é uma, só que o seu dia a dia é outro. Então eu comecei a querer sair, mas eu não conseguia. E nessa fase, a depressão saiu dos limites da alma e eu passei a ter essa depressão somatizada no meu corpo. Então eu perdi boa parte dos meus dentes porque eu tinha inflamações na gengiva e os dentes caíam. Perdi as unhas, cabelo, sobrancelha, emagreci 19 quilos. Eu era um zumbi.
eu estava muito feia, porque o emagrecimento fez com que a pele ficasse escura, amarelada. Imagina uma pessoa com falta de dentes, as unhas, quer dizer, afetou diretamente na minha autoestima. Eu me sentia a pior das mulheres, suja, podre, sem valor nenhum. A Débora daquele momento não era sombra do que a Débora já tinha sido, apesar da depressão. Eu me senti pior do que o esgoto. Muito pior do que o esgoto. Porque o esgoto ainda pode ser tratado. Mas para mim, na minha concepção, para mim não tinha mais jeito. Então eu me sentia pior do que um esgoto. A minha mãe, vendo toda essa situação, ela começou a ouvir o programa do Bispo Macedo ao meio-dia na rádio, mesmo sendo de uma denominação evangélica, mesmo tendo raízes muito fortes dessa denominação evangélica. E o Bispo Macedo, no momento da oração, ele convidava as pessoas a colocar um copo d'água e um pedacinho de pão em cima do rádio transmissor. E a minha mãe colocava e levava no quarto, porque a essa altura eu já não saía mais do quarto, o quarto tinha que estar escuro, eu já não levantava mais, né? E a minha mãe falava para mim: come um pedacinho desse pão, toma um pouquinho dessa água, vai te fazer bem. Num desses dias, ela dobrou o joelho na cozinha e ela disse assim para Deus: se tudo o que esse homem está dizendo é verdade, o Senhor precisa fazer isso na vida da minha filha, porque senão ela vai morrer. 2 dias depois, o meu pai conseguiu me tirar de dentro de casa um pouco e me levou a um clube. E lá eu encontrei uma pessoa. Ela perguntou o que estava acontecendo, porque era visível, né, a tragédia que estava acontecendo na minha vida. E eu disse a ela que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas que eu ia morrer. E ela falou para mim: não, você não vai morrer. Quando meu pai foi me buscar, minha mãe foi junto e ela chamou a minha mãe e ela falou: olha, eu estou frequentando uma igreja e eu tenho visto muita gente ser curada. E eu gostaria que a senhora levasse a Débora lá. E a minha mãe disse: eu não tenho como levar, meu marido não vai querer levar. Ela falou: então faz o seguinte, coloca ela dentro de um ônibus, eu vou buscá-la na rodoviária. Eu cheguei, eu vi as letras Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei: meu Deus, aonde é que eu vim parar? Porque eu não gostava da Igreja Universal. Só que quando eu entrei, no momento em que eu coloquei os pés, eu subi a escadaria, eu perdi o medo. Porque quem tem a síndrome do pânico sabe que é terrível, ela tem medo de tudo. E naquela noite ele distribuiu um sabonete. E ele disse que naquele sabonete tinha o poder de Deus. Era um sabonete como outro qualquer. Mas a fé aplicada àquele sabonete é que ia trazer o resultado. Terminou a reunião, eu fui embora, cheguei com o sabonete em casa, eu falei: mãe, o pastor disse que é para tomar um banho com esse sabonete, o que é que eu faço? Minha mãe falou: tome o banho. E eu entrei no chuveiro, tomei o banho. E foi a primeira noite, depois de 3 longos anos, que eu consegui dormir uma noite inteira. Quando eu acordei no dia seguinte, eu achei que eu tinha morrido, porque eu estava tão cansada, esgotada, que eu dormi tão profundo, que quando eu acordei eu não sabia nem onde eu estava, eu não sabia nem o que tinha acontecido. E a minha mãe do meu lado chorando, mas de alegria, porque enfim eu tinha conseguido dormir sem o remédio. E foi tão incrível que assim, eu já voltei a tomar banho sozinha, eu voltei a ter apetite, eu comecei a me alimentar, as minhas unhas começaram a crescer, porque eu tinha uma inflamação nas cutículas e a unha soltava, né? As coisas começaram
começaram assim, a clarear dentro de mim, a ponto de eu querer frequentar todas as reuniões do dia. Eu queria levar o meu colchão para a igreja. Eu queria dormir na igreja, eu queria ficar na igreja, porque lá eu me sentia em paz. Mas quando eu saía da igreja, vinham os pensamentos: nunca, não vai dar certo, não vai dar certo. E chegou um belo dia que o pastor anunciou uma tal de uma fogueira santa. Eu nunca tinha ouvido falar em fogueira santa. Fazia o quê? 3 meses que eu estava frequentando a igreja. Mas uma coisa me chamou a atenção. O pastor disse: é o seu tudo pelo tudo de Deus. Eu disse: rapaz, eu não tenho nada. Como é que eu vou poder dar o meu tudo se eu não tenho nada? E eu fui conversar com o pastor a respeito disso. Aquilo me interessou muito, porque era uma possibilidade de mudança de vida em todos os aspectos. E eu ainda tinha muita coisa aqui dentro para mudar. Eu não tinha o Espírito Santo. Eu não tinha. E é o Espírito Santo quem nos convence, como a palavra fala, do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, a gente está sujeito a qualquer bombardeio do diabo. Qualquer palavra que ele sopra, para a gente soa não como uma palavra dele, mas como um pensamento racional nosso. E eu batia no peito porque eu me achava ótima com o título de arquiteta, né? Mal sabia eu que eu era pobre, cega e nu. E o pastor me explicou. O sacrifício era algo que doía, que tirava o chão dos pés. Eu falava: mas eu já não tenho muito chão, né? Eu vou tirar mais o quê? De repente me veio uma ideia. Pegar latinha. Eu consegui fazer meu primeiro sacrifício com R$850. E chegou o grande dia, né? De eu, enfim, ver o resultado. E eu subi com os meus 3 filhos no altar. Eu disse para Deus: eu entrego tudo. Eu entrego meu cartucho. Eu entrego meu casamento, porque eu tinha um ciúme doentio do meu marido. Eu entrego meu casamento. Eu entrego meu coração, minha vida, tudo. Eu não quero mais nada. E aí eu falei para Deus: o que eu quero nesse momento é te conhecer e receber o Espírito Santo. Eu não quero nada de bens, nada. Eu quero conhecer o Senhor. Naquela noite eu recebi o Espírito Santo. E foi algo tão glorioso. Porque mudou aqui dentro. Mudou a minha forma de pensar. Mudou a minha forma de agir. Mudou a minha forma de vestir. Mudou meu vocabulário. Nunca mais daquele dia em diante eu fui triste. Nunca mais daquele dia em diante eu me senti sozinha. Eu descobri que o maior tesouro estava dentro de mim. Um vaso tão pequeno, sujo. E aí, o que aconteceu? Eu queria dizer para as pessoas que tinha jeito. Que do mesmo jeito que Deus conseguiu me limpar, me curar, e que Ele entrou dentro de mim e de quebra ainda me trouxe o Espírito dEle, que essas pessoas também tinham a mesma chance. Era só elas se entregarem para Jesus. Deus mudou tudo. Como a Débora mudou, o casamento da Débora também mudou. O marido da Débora mudou. O marido da Débora recebeu esse Espírito Santo. Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente. A fé que não é movida por sentimento. A fé que funciona. Essa fé louca, que aos olhos do mundo é loucura. Para a gente é o poder de Deus em ação. Todas as promessas da palavra a respeito de prosperidade, de saúde, de paz, de alegria se cumpriram na minha vida. Mas a promessa que realmente mudou a minha história foi: não vos deixarei sós. Eu vou enviar para vocês o meu Espírito Santo. E esse Espírito Santo mudou a minha vida.
é o meu bem mais precioso, é a minha maior riqueza. Sem Ele eu não sou nada. Ele é a razão da minha vida. Davi tinha inúmeros inimigos que tentavam de todas as formas atacá-lo e tirar-lhe a vida. Mas nenhum mal o atingiu, pois Deus o protegia. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Porém, ao contrário de Davi, muitos estão com seu corpo aberto, vulneráveis a todos os ataques malignos. Você que tem sido atingido por diversos problemas e percebe que está desprotegido contra eles. Numa folha, copie o Salmo 139, versículo 5. Abaixo escreva o seu nome e leve nesta sexta-feira ao Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Você receberá o verdadeiro fechamento de corpo, a unção nos 7 pontos, com o azeite consagrado por 400 homens e mulheres de Deus, para que não haja mais nenhum acesso do mal em sua vida. Nesta sexta-feira, 31 de julho, no 6º aniversário do Templo de Salomão, às 7, 10, meio-dia, 15 e com os 400 bispos, pastores e levitas às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Meu nome é Vanessa, sou corretora de imóveis, tenho 39 anos. Eu ouvia falar sobre igreja, mas não fazia diferença para mim. Mesmo porque naquela época eu gostava muito do espiritismo. Então, tudo que falasse contra o que eu acreditava, eu extinguia. Quando o Bispo Macedo foi preso, eu fui uma das que fez festa, né? E eu fiquei revoltadíssima. E eu falava, nunca vou pisar nessa igreja. Então, jamais eu me imaginava na Igreja Universal. E eu enchia a boca para falar para quem quisesse ouvir. Não gostava do Bispo Macedo. A voz dele me irritava. Passava na frente de uma igreja, olhava com aquela cara, aquele, sabe, desprendimento do tipo, o que é essa igreja? Eu queria apedrejar, eu queria condenar. O que tivesse de coisas para eu poder condenar a igreja, eu fazia. E em 2005 eu vim perder meu pai. Por uma injustiça, o médico fez uma coisa errada com ele. E eu perdi o meu alicerce, o meu tudo. Aí a minha mãe sofrendo também. E quando isso aconteceu, o vazio ficou maior ainda. Eu não tinha vontade de viver, eu não tinha perspectiva de vida. Eu não tinha forças para ir buscar ajuda. Eu andava de centro espírita em centro espírita para procurar um consolo, uma ajuda. Nunca encontrei. 3 meses depois, 4 meses depois, o meu marido ficou desempregado e tinha que fazer uma cirurgia. E eu tinha que cuidar da minha casa, bancar a minha casa. E eu também estava desempregada. E eu pedi para Deus um serviço. Aí, chegando nesse emprego que eu pedi para Deus, eu caí num setor onde a primeira pessoa que eu dei de encontro, eu já não gostei dela. Aí depois a gente foi conversando, e eu descobri que ela era obreira da Universal. E aí eu comecei as piadinhas, eu comecei as brincadeiras. Ela perguntava para mim, vamos na igreja? Eu falava, não vou não, aquele bando de ladrão, não vou não. E eu falava para ela, né, que a igreja não prestava. Eu não gosto desse bispo, eu não consigo ouvir. Falava para ela, eu não consigo ouvir a voz. De tamanha raiva que eu tinha da Universal. Tamanha a raiva que eu tinha do bispo. Ela falou para mim um dia sobre uma rosa, um propósito da rosa. E esse determinado propósito que ela levou, ela ficava insistindo para mim, pega o propósito. E eu enrolei até o dia dela entregar o propósito. Foi quando ela entregou no altar, ela falou, Deus, agora é com o Senhor. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, nós estávamos trabalhando, eu olhei para a cara dela, eu vou na igreja com você amanhã. E ela abriu um sorriso tão bonito. Quando eu fui levantar no dia seguinte de manhã para ir para a igreja, eu comentei com meu marido, estou indo para a igreja. Que igreja você vai? Universal. Como assim? Você vai na Universal? E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, meia hora de culto, foi o suficiente para mim desabar. Toda aquela tristeza, aquela angústia, parece que o Espírito Santo me pegou no colo e eu soltei tudo. O que eu tinha lá atrás, com 37 anos vivido, foi tudo despejado nos colos de Deus. E aí foi caindo.
o preconceito, caindo a raiva. Comecei durante a semana buscando o Espírito Santo. Eu comecei a aprender a buscar o Espírito Santo. Foi aonde entrou a fogueira santa. Falei, não, eu vou mergulhar de cabeça. E eu quero ver o que o Senhor tem para fazer. E aí eu usei todo o que Deus me pediu. E eu falei, não, mas não é só isso que Deus está me pedindo. Porque as pessoas falam, vou dar dinheiro. Não, não é dinheiro, é sacrifício, é sangue. Foi quando eu decidi fazer um jejum. Do primeiro dia da fogueira santa até o último dia da fogueira santa. Eu falei para Deus, eu não aceito não receber o Espírito Santo. Que sem o Senhor, eu já tenho toda essa alegria, o Senhor já me deu tudo isso, imagine eu tendo o Senhor. Maravilhoso, foi... Não tem explicação. Você quer sair gritando, você quer contar para todo mundo. Eu cheguei na minha casa, eu olhei assim e falei, hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu nasci de novo. Eu quero olhar para a cara da pessoa, dar vontade de chacoalhar a pessoa e falar, viu, vai lá, não seja burra, não seja cabeça dura que nem eu. Eu fui muito burra na primeira chance. Eu tinha perdido, se eu tivesse dado ouvido para Deus na primeira vez, eu tinha evitado 7 anos de sofrimento. Hoje eu posso falar, o Espírito Santo me transformou. E eu não deixo esse Deus por nada no mundo, nada. Pois é, minha amiga, esse é o Espírito que nos conduz. E esse Espírito está aí com você, ele quer entrar dentro de você, viver em você, fazer de você a própria bênção, a própria luz. Nós vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Prepare-se e vamos entrar na presença dele. Graças a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu